Fala galerinha, sejam bem-vindos aí ao canal do Creuso. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Então vamos conversar um pouquinho mais a respeito sobre a área do retângulo e do triângulo, né? Essas áreas, esses conceitos de áreas já começam a ser introduzidos aí no sexto ano, no quinto e no sexto ano. Então é bom a gente sacar, manjar um pouquinho, professar um pouquinho de álgebra, um pouquinho só, para a gente generalizar algumas dimensões aqui. E a gente já vai conseguir fazer algumas atividades bem legais, tá? Então é o seguinte, eu já comecei essa aula aqui, eu já coloquei essas figuras aqui na frente e eu já quero começar falando um pouquinho sobre essas duas, né? Quando a gente está lá no primeiro ano, segundo, terceiro, enfim, a gente aprende, é muito comum a gente aprender que essas figuras elas são classificadas como retângulo, quadrado e triângulo, né? E aí também tem mais a circunferência, mas não vai entrar aqui. O fato é que a gente acaba que confunde. A gente acha que essas duas figuras aqui, ó, elas são figuras distintas. Mas não, elas pertencem ao mesmo grupo, tá? Tanto o retângulo quanto o quadrado, eles são quadriláteros. Então são figuras planas formadas por quatro lados, né? E os dois também são paralelogramos, porque eles possuem lados paralelos, tá? E os dois são retângulos, tá? Então, tanto esse cara quanto esse cara também podem ser chamados de retângulo, tá? Só que o quadrado é um tipo especial de retângulo, né? Ele é um retângulo que possui todos os lados do mesmo tamanho, ou seja, ele preserva a propriedade do losango, tá? Então, isso aqui, quando a gente estudar lá em geometria, fica que vai ficar mais tranquilo de entender. Mas, basicamente, retângulo é a figura plana formada por o quadrilátero, né? Figura plana formado por quatro ângulos retos. Então aqui eu tenho um ângulo reto, aqui também, aqui também, aqui também. Perceba que no quadrado também tem quatro ângulos retos, aqui, aqui, aqui e aqui. Então, essa figura que a gente chama de quadrado pode ser chamada de retângulo, pode ser chamada de losango, tá? Então não é simplesmente quadrado. Quadrado a gente está sendo mais específico, beleza? E aqui ao lado, então, tem os triângulos. Então, o triângulo é essa figura plana que é formada por três lados. Consequentemente, tem três ângulos internos, né? Três vértices e tal. Então, eu coloquei aqui para a gente começar a conversar sobre a área dessas figuras. Perímetro a gente já conversou, né? Perímetro é a soma dos lados. Mas e a área? Como é que a gente determina a área, né? Então, assim, eu vou fazer um esquema aqui, ó. Eu vou arbitrar aqui nessa figura aqui uns lados aqui. Suponha aqui que eu tenha dois, eu tô fazendo na mão, tá? Depois eu vou apagar esse trem aqui. 3, tem que estar saindo, tem que não tá também. 4, beleza. 5, 6, 7, 8. Aqui eu sei que não tá com a medida certa, tá? Mas aqui tem 1, 2. Aqui tô fazendo, o prof tá fazendo olho, né? Só pra gente ter uma noção. Se eu quisesse determinar quantos quadradinhos, né, a gente tem nessa figura, o que a gente pode fazer? A gente pode primeiramente estar contando, né, quantos que tem embaixo. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui eu tenho 9. Tenho 9 lados de um quadrado. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho 7. Né? De tal forma que aqui dentro eu vou ter o produto de 9 vezes o 7. Na verdade, que vai me dar 63. Então, vou ter 63 quadradinhos. Vou ter 63 quadradinhos. Beleza? Então, o que a gente fez para acabar de calcular a quantidade de quadradinhos que cabem ali? Ou seja, a superfície formada por esse retângulo. A gente multiplicou essa dimensão, que essa dimensão aqui de baixo, a gente começa a chamar de base. Por que base? É como se existisse um plano aqui e ele estivesse em pé. Se ele está em pé, ele está sobre a base. Quando a gente está caminhando, quando nós estamos em pé, a nossa base é os nossos pés, né? Então, a base aqui é o que está sustentando. Então, esse retângulo, se fosse aqui, estivesse aqui sei lá, num plano aqui, tá? E essa outra dimensão, a dimensão que está ortogonal, ou que seja, que está perpendicular aqui ao chão, a gente chama de altura, tá? Então, a gente chama de altura. Então, eu tenho a base e tenho a altura.
Então, genericamente, a gente pode dizer que, olha só, genericamente, se eu consigo pagar aqui, sim. Genericamente, a gente pode falar que essa distância aqui, então, de baixo é a minha base, e daí, para não escrever base, então eu vou escrever, eita, nós, ó, eu vou escrever base, mas para eu não escrever base, eu vou usar a letra B. E aqui para cima, eu tenho a minha altura. A altura, gente, a gente costuma utilizar a letra H. Tá? Mas bom, por que Creuso? Por que não usa o A, né? O A é usado para muitas coisas, mas essa distância aqui, ó, a gente chama de altura, H, vai ser a nossa letra que a gente vai usar. E aqui eu tenho a minha base, que eu vou chamar de B. Então, a área... Oi, que deu pânico aqui. Agora fechou. Ó, então, a área do meu retângulo vai ser igual à minha base multiplicado pela minha altura. Um pouquinho de álgebra aí para vocês estudando não vai fazer mal, né? Então, aqui a gente termina a nossa relação para encontrar a área. Beleza? Então, a altura é do inglês height, né? Então, fica por isso que tem um H. Aqui no quadrado, como uma das propriedades do quadrado é possuir 4 lados de mesmo tamanho, ou seja, a propriedade do losango, então a gente chama esse cara aqui, pode ser a base também do meu. A gente pode pensar que isso aqui é um retângulo, né? Isso aqui é a base, isso aqui é a minha altura. Mas olha só, a minha base é igual ao lado, e a minha altura também é igual ao lado, né? Vou colocar, até que escrever aqui, é igual ao lado, porque todos os lados são iguais, não é verdade? Então, a área do meu quadrado, que não deixa de ser a área do retângulo, vai ser L vezes L. Ou podemos também dizer que é L vezes L ao quadrado. Você também pode chamar assim, a área do quadrado. Tá? Essas relações a gente tem que saber. Poxa vida, Creus, e a do triângulo? Como é que a gente calcula? Brother, a do triângulo é muito simples. Esse triângulo aqui em especial é chamado de triângulo retângulo, possui um ângulo reto aqui. E veja bem, com esse triângulo, se nós quiséssemos, a gente poderia continuar aqui, ó, e constituir com ele um retângulo, concordam? Agora olhando para essa parte toda aqui, seria um retângulo. Então esse triângulo tem justamente a metade da área desse retângulo. E se isso fosse um retângulo, aqui seria a minha base. Deu ruim aqui de novo. Aqui seria a minha base e aqui seria a minha altura. Ou seja, a área do meu triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. Beleza? Aí você vai dizer, tá, Creuso, funciona para esse triângulo. E para esse outro aqui, que por exemplo é um triângulo equilátero. A mesma coisa, rapaziada. Se liga, se eu pegar a minha altura, que vai estar aqui, beleza? Ó, peguei a minha altura que está aqui. Beleza? Ali tem um ângulo reto, pá, só para dizer que a altura está aqui, tchan, 90 graus. Então, olha só, você concorda comigo que eu acabei de pegar esse meu triângulo, ele é um triângulo equilátero, né? Eu dividi ele em dois triângulos retângulos, ó. Esse aqui é um triângulo e esse é outro. E esse triângulo eu poderia tirar ele daqui e jogar ele para cá, de tal forma que eu ia encaixar, de tal forma que eu ia encaixar ele aqui, ó. Concordam comigo? Que ele encaixaria exatamente aqui. Então eu tirei ele daqui, tal. Volta lá, eu tirei ele daqui, esquece esse cara e joguei ele aqui pra dentro. Beleza? Então o que que eu tenho? A mesma coisa, né? Então a área também é dada da mesma forma. Base vezes altura dividido por 2, tá? Então, o que que a gente tem que gravar disso daqui? Daqui pra frente, a gente sempre vai usar área do retângulo, base vezes altura. Área do quadrado é base vezes altura, mas como o quadrado todos os lados têm o mesmo tamanho, então a gente fala que é lado vezes lado, que acaba sendo lado ao quadrado. Valeu? Área do triângulo. Pensa no retângulo, é base vezes altura, só que é metade, dividido por 2. E com isso a gente consegue calcular tudo. Então agora o prof preparou
uma série de atividadezinhas, tranquilinho, pra gente fazer, pegar a manha aqui dos Paranauê, pra gente testar esses conhecimentos aqui e também algumas atividades relacionadas com perímetro, relacionadas com as aulas que nós já estudamos sobre conversão de unidade de medida, valeu? Então vamos iniciar aqui, ó. O professor preparou aqui alguns aqui. Começamos aqui, ó. Calcule a área e perímetro das figuras planas a seguir, conforme as medidas dadas em cada alternativa. Então vamos na alternativa A. Ele quer a área do quadrado com lado 20 centímetros quadrados. Bom, já sairia a resposta de cara, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer um quadradinho maroto aqui, um esboço de um quadrado, e eu vou colocar as dimensões aqui. Bom, se ele tem 20 centímetros de lado, aqui a altura vai ser 20 centímetros, concordam? E a base também vai ser 20 centímetros. De tal forma que a área do meu quadrado é igual a quê? É igual a base, que é 20, vezes a altura, que é 20. E 20 vezes 20 é igual a 400. Centímetro vezes centímetro, eu vou ter centímetros quadrados. Pronto. Então, a área do meu quadrado, de 20 centímetros de lado, é 400 centímetros quadrados. Ou seja, aqui dentro vai caber 400 quadradinhos com 1 centímetro quadrado, ou seja, 1 centímetro de lado. Valeu? Vamos continuar. Triângulo com 6 centímetros de base, 8 de altura. Então, ele falou que a base é 6, eu estou fazendo assim, esboço, tá? 8 de altura, um pouquinho maior aqui, 8 de altura. Tá? E o outro lado tem 10. Então, tá aqui, o outro lado tem 10. Então, ele quer calcular a área. A gente já viu, né? Que a área do triângulo é o quê? É a base vezes a altura dividido por 2, não é isso? Então, isso vai ser igual a base, que é 6, vezes a altura, que é 8, dividido por 2. Beleza? Ó, podemos simplificar o 6 com 2. Aqui dá 3. E 3 vezes 8 é 24. Então, isso aqui vai dar 24, que é centímetros, né? Então, a área é centímetros quadrados. Beleza? A questão está pedindo perímetro também, né? Só estou calculando a área. Então, esse lado aqui é 10, né? Então, a gente também pode calcular o perímetro. Então, o perímetro desse triângulo vai ser o 8 mais o 6 mais o 10, porque todas as unidades estão, todos os valores estão com a mesma unidade, tudo centímetro, então não tem problema, é só chegar e somar, beleza? Então 8 mais 6 é 14, mais 10, 24, então eu tenho 24 centímetros de perímetro, tá? Não pode confundir área com perímetro, aqui foi coincidência, tá? Isso aqui aconteceu. Atividade aqui de cima, meu perímetro do quadrado vai acabar sendo o quê? 20 mais 20 mais 20 mais 20. Não é isso? Então, 20. Eu posso multiplicar por 4, né? Mas eu vou escrever aqui para enfatizar que é uma soma. Beleza? Então, isso aqui vai dar 80 centímetros. Tá? E para fechar, temos o item C. Ele diz que tem um retângulo de 15 por 10. Então, suponha 15 por 10. Gente, quando você faz o esboço, você não precisa ser em escala, tá? Eu vou colocar aqui 15 por 10, tá? Tudo centímetros, sem problema nenhum. Ele quer a área, então a área do meu retângulo vai ser o que? Base, que é 15, vezes altura, que é 10. 15 vezes 10, 150, o que? Centímetros. Centímetros quadrados, porque é a área, né? E depois o perímetro. É só somar, Creuso. Mas esse lado é 10, então quer dizer que o outro é 10 também. Se esse é 15, o outro é 15 também. Então a gente vai ter 10 mais 15 mais 10. Travou aqui. Mais 15. Beleza? Então 10 mais 15 é 25. 25 mais 25 nós temos os 50, né? Centímetros de perímetro. Beleza, rapaziada? Tá tranquilo, né? A ideia aqui é a gente ir avançando. Vamos agora para os próximos. A ideia, né, é começar a dar uma dificultada aí nas atividades. Então,
questãozinha clássica, que eu gosto de colocar na avaliação, né? Ó, para a figura a seguir, calcule o perímetro em metro e a área em metros quadrados. Mas olha só, brother. O cara é 700 decímetros e aqui é 4,5 decâmetro. Como é que eu vou resolver isso, Creus? Primeiro a gente tem que converter, porque as nossas unidades não são as mesmas. Que unidade que eu vou passar? Como ele já está pedindo aqui no enunciado, ele está pedindo em metro, né, brother? Então converte tudo para metro. Então vamos lembrar, aula passada, conversão lá, a gente tem metro, abaixo 3, né? Temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então daqui para cá, lembra, a gente multiplica por 10. E daqui para cá, a gente divide para 10. Não é isso? Então, eu estou em decímetro. Decímetro está aqui. Quero passar para metro. Metro está aqui. Então, tem que dividir para 10. Então, esse lado, em vez de ser 700 decímetros, a gente vai escrever como 70 metros. Dividiu para 10. Só volta uma casa. E aqui eu tenho 4,5 decâmetro. Brother, o decâmetro está aqui, né? Ó. Decâmetro é 10 metros. Para eu passar de decâmetro para metro, eu multiplico por 10. Então, multiplicar por 10 é só avançar uma casa com a vírgula. É 4,5. Na hora que eu avanço uma casa com a vírgula, eu tenho 45 metros. Olha só que legal. Agora eu já tenho todas as unidades em metro. Posso fazer os cálculos, tanto de área quanto de perímetro. Vamos começar pela área. A área do meu retângulo vai ser a base vezes a altura. Não é isso? Qual que é a base? A base é 70, né? Tá aqui. Vezes a altura, que é 45. Como tá tudo em metro, show de bola. Beleza? Então aqui, ó, eu já vou pegar o zero, vou deixar um zero aqui no final. Vou pegar o 7, vou multiplicar por 5, que dá 35, dá 3 aqui em cima. Beleza? O 7 vezes 4 é 28. 28 mais 3, temos 33. Então, tá aqui, ó. O que? Metro quadrado. Beleza? Opa, aqui Deus vacilou. Aqui é 1, né, rapaziada? Aqui, ó. Opa, 28 mais 3, ó. Aqui é 1. Agora sim. 3.150 metros quadrados a gente tem de área. E perímetro? Então, o perímetro do meu retângulo vai ser o quê? Vai ser a soma de todos os lados. Então, eu tenho 45 metros mais 70 mais 45 mais 70. E a gente tem várias formas de fazer. Eu gosto de fazer assim, ó. 45 mais 45 vai dar 90. 70 mais 70 vai dar 140. 140 mais 90, 230. Então, tenho 230 metros. Então, tá aí uma atividadezinha simples, né? Mas que, olha, a gente coloca aí na avaliaçãozinha aí pro 6º ano. Vou dizer que às vezes até pro 9º ano. Quando chega aqui na hora de converter, dá uns pânicos, né? Então, fica a dica aí pro Creuza. Vamos fazer mais algumas aqui para ver o que acontece. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. O Gustavo deseja colocar cerâmicas na garagem de sua casa. Legal. Que possui 90 decímetros de comprimento e 6 metros de largura. Opa! A garagem dele, então, é um retângulo, né? Então vamos fazer aqui. Ó. Aqui é só um esboço, não tá em escala, tá? Só pra gente colocar aqui. Então suponha a garagem do nosso amigo do Gustavo. Então ele tem 90 decímetros. Puxa vida, decímetro, ó. Lembra que eu acabei de falar? Eu tenho metro e aqui eu tenho um decímetro. Para eu passar de metro para decímetro é vezes 10. Consequentemente, de decímetro para metro, eu divido para 10. Como ele está em decímetro, vamos passar para metro, né? Porque ele está tudo em metro aqui, né? Então, vamos passar para metro. Então, aqui eu vou ter 90 dm, decímetros, que é a mesma coisa que 90 dividido para 10 é 9. Opa, é 9 metros. E a minha outra dimensão é 6 metros. Já está em metro, né? Então, tá show de bola, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Está perguntando quantas cerâmicas eu vou gastar. Bom, eu vou calcular a área. A minha área do meu retângulo. Muito bom isso aqui. A minha área do meu retângulo é a base, que é 9.
vezes a altura, que é 6. Isso vai me dar o quê? 54. Como está tudo em metro, então eu vou ter metros quadrados, que é a minha área. Mas aí ele diz o seguinte, olha, eu vou usar cerâmica. Cada cerâmica tem 0,5 metros quadrados. Ou seja, tem meio metro, né? Como aqui tem 54 e aqui tem meio, vai dobrar. Mas, vamos fazer a continha, né? Qual que é a conta? Eu vou pegar a área, que é 54, e eu vou dividir para 0,5. Então, todo mundo lembra como é que a gente faz isso aqui, né? 5 usuário. Então, a gente multiplica por 10 aqui, multiplica por 10 aqui para eliminar a vírgula. Então, eu vou ter 540 dividido para 5. Agora ficou molezinha. 5 cabe uma vez aqui. Baixa o 4, não usa. Coloca o outro. Coloca o 0, né? Aqui. Aí deu quanto? Deu 40. Quantas vezes o 5 cabe no 40? É 8, né? 8 vezes, que dá exatamente 40. E abraço pro gaiteiro. Então, quantas cerâmicas o nosso colega vai usar? Vai ter que comprar 108 cerâmicas para cobrir essa área aqui. Lembrando que quando a gente vai comprar cerâmica, né, a gente sempre compra um pouquinho a mais, porque pode vir quebrada, alguma coisa que a gente vai fazer ali, danifica a peça. Então a gente compra um pouquinho a mais, jogamos uma margemzinha, uns 10% a mais, algo desse tipo. Beleza? Pô, queria que fosse uma aula curta, mas tá difícil. Vamos mais para essa aqui, ó. Área e perímetro do triângulo. E novamente, de novo outra vez, ó, o que o Creuso fez? Mudou aqui as unidades, né? Como aqui no enunciado ele está pedindo em centímetro o perímetro e a área em centímetro quadrado, vamos passar tudo para centímetro. Bom, esse meu lado do triângulo já está em centímetro, não preciso mexer. Vou mexer com esse cara aqui. Esse cara está em milímetro, então vamos lembrar. Eu tenho um metro, eu tenho meu decímetro, eu tenho meu centímetro e eu tenho meu milímetro. Daqui para cá é vezes 10 e daqui para cá é dividido para 10. Então eu estou no meu milímetro, estou aqui. Então vou ter que voltar uma casa, vou voltar outra casa. Então vou voltar 1, 2, 3. Então, se eu voltar 3 casas aqui, ó. Aliás, eu não quero para metro, eu quero para centímetro, né? Então volta só uma, ó. Então divide para 10. Então esse cara aqui é igual a 8 centímetros. Beleza. E esse 0,18 metros, de metro para centímetro, avança 1, 2. Então essa minha base vai ser igual a 18 centímetros, né? 1, 2, 18 centímetros. E por fim eu estou em decímetro, que está aqui. Decímetro para centímetro é só multiplicar por 10, que é a mesma coisa que 9 centímetros. Então, já temos tudo em centímetros, ficou molezinha aqui para a gente resolver. Primeiramente, vamos calcular a área. Então, a área do triângulo, a gente já viu que é a base vezes a altura, dividido por 2. Então, só vou substituir os valores. O que é a base aqui, Creuso? É o 18. Vezes a altura. Gente, a altura é essa aqui, ó. Da base até o ponto mais alto, né? Que vai dar 8. Dividido por 2. Já está tudo na mesma unidade. Então, a gente pode fazer uma simplificação marota aqui, ó. Simplificar o 2 com 18, que dá 9. E a gente sabe que 9 vezes 8 é 72. Então, 72 o quê? Centímetros quadrados. Aqui dentro cabe 72 quadradinhos com 1 centímetro de lado, tá? Aqui dentro, essa figura. Beleza? E depois o que ele quer, gente? Perímetro. Perímetro, então, molezinha. Perímetro do triângulo vai ser a soma. Vai ser 13 mais 18 mais o 9. Beleza? 13, 18, 31 mais 9, 40. Então, 40 centímetros. Tá aí mais uma atividadezinha resolvida pra gente, tá? E será que chegamos meia hora de aula? Vamos ver. Tem mais umazinha aqui, até que tem mais aqui, ó. A seguir está uma representação do terreno de Jorgeão. Eita, nós. Pesquei o Jorge. Terreno de Jorge. Com as medidas de cada um dos lados. Beleza? Então, analisa esse terreno. Podemos afirmar que o seu perímetro e área é... perímetro tá fácil, né?
Perímetro é somar os lados. Vamos primeiro para o perímetro aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui o pânico aqui, ó. O perímetro dessa figura muito louca, vai ser igual a... Vamos começar aqui, ó. 5. 5 mais 8. Primeira coisa, né? Ver se está tudo na mesma unidade de medida. Então, sim, né? 5 mais 8, mais 2, mais 4, mais 3, mais 4. Beleza? Então, a gente pode utilizar aqui, sei lá, a propriedade associativa. 2 com 8 dá 10, com 5 dá 15, 15 com 4 dá 19, 19 com 4 dá 23, mais 3, 26. Então, eu tenho 26 metros, beleza? Aí agora, para a gente conseguir calcular a área, perceba, essa figura, brother, ela não é um retângulo. Ela não é um retângulo. Mas, a gente pode separar essa figura. Olha só que legal. Olha o que a gente pode fazer aqui nela. Eu tenho duas formas de separar. Posso pegar essa figura aqui e separar, por exemplo, em dois retângulos. Em um retângulo aqui, ó. Aí eu vou ter a área 1, a área desse retângulo, e depois a área 2 desse retângulo aqui. Depois a gente soma as duas. Então vamos lá. Vamos calcular primeiro a área 1. A área 1 vai ser base vezes altura. Quem que é a base? 4. Opa! Vezes a altura, que é 5. Então, esse cara vai dar 20. 4 vezes 5 é 20. 20 metros quadrados. Vamos para a área 2. A área 2 tem uma base, que é 4. Vezes uma altura, que é 2. Pô, Creus, é assim fácil? Sim, 4 vezes 2 é 8, então eu tenho 8 metros quadrados. Se esse tem 20 e esse tem 8, então a área total dessa figura vai ser a área 1 mais a área 2, que é igual a 20 mais o 8, e isso vai dar 28 metros quadrados. Pronto. Calculamos a área e perímetro dessa figura, que era uma figura meio estranha aí pra gente, né? Então, qual que é a dica? A dica é você, quando você se deparar com uma figura que você não conhece a área dela, uma figura meio esquisitona e tal, a ideia é tentar decompor essa figura em áreas que você consiga calcular, em figuras com áreas conhecidas. Tranquilo? Tranquilo. Acho que tem mais uma atividadezinha, a última, prometo que é a última, tá? Vamos lá, para cercar e cobrir o terreno a seguir, tem o terreno de Matias. Matias optou por colocar uma cerca que tem o custo de 3 dinheiros. Opa, 3 reais o metro da cerca. E grama, ele vai plantar grama. Fazer um gramadinho lá, esse terreno. Tá? A grama tem um custo de 15 dinheiros o metro quadrado. O valor gasto para cercar todo o terreno de Matias é... Então, vamos calcular então o valor gasto só para cercar? Não, vamos calcular o valor total aqui. Tá? O valor gasto para cercar todo o terreno. Para cercar, vamos melhorar aqui, né? E cobrir todo o terreno. Agora ficou mais legal. Ou seja, vamos pensar um pouquinho. O que é isso aqui? Ó. A cerca tem a ver com o perímetro, concordam? Então, bora lá. Então, a cerca tem a ver com o perímetro. Então, desse lado aqui, eu vou querer calcular o perímetro dessa figura. Já vamos conversar sobre ela. E a grama tem a ver com a área, né? Tanto que está em metro quadrado, né? Então, aqui eu vou ter que dar um jeito de calcular a área dessa figura. Bom, o prof vai explicar um pouquinho aqui sobre o que é essa figura. O nome dessa figura, gente, é um trapézio. A gente estuda ela lá como um quadrilátero, né? Trapézio é da família dos quadriláteros, mas tem somente um par de lados paralelos. Só a minha base superior e inferior. As outras não são. Nesse caso aqui, ele é um trapézio mais especial ainda. Ele é chamado trapézio isósceles. Porque além de ele ser um trapézio, ele possui dois lados com mesma medida. Aí ele é chamado de trapézio isósceles, tá? Então, qual que é a ideia aqui primeiro? Bom, calcular o perímetro não vai ter mistério nenhum, né? O perímetro dessa figura vai ser a soma dos lados. Então, vai ser 8 mais 10 mais 8
mais 15. Beleza? Então aqui a gente vai ter 8 mais 8, 16. 16 com 15, 31. Mais 10, 41. Eu vou ter 41 metros de perímetro. Esse 41, eu pago R$3 o metro. Porque eu vou cercar, vou colocar cerca aqui, né? Vou colocando cerca e tal. Aqui, não aparece cerca aqui. Então o que vai acontecer? Como é R$3 o metro, e aqui eu tenho 41 metros, então o total que eu vou pagar vai ser 41 vezes o 3. Que isso vai me dar R$123. Só de cerca. E a grama? Opa, a grama vamos para o outro lado. Vamos calcular a área dessa figura. Gente, a área dessa figura a gente vai estudar ela lá no 9º ano. Tá? Tem uma, digamos assim, tem uma fórmula, uma receita pronta para calcular a área dessa figura. Mas, como vocês já viram a atividade passada, a gente tinha uma figura que a gente não conhecia a área. A gente separou ela em figuras que a gente conhecia a área. E veja bem, essa figura você pode separar ela aqui, por exemplo, ó. Opa. Eu posso desmembrar ela aqui, né? Beleza? Só que aqui a gente vai ter um problema. A gente não vai ter a altura dessa figura aqui, tá? E daí, o que acontece? A gente não tem a altura dela, mas essa figura aqui de baixo, essa figura central, ela vai ser um retângulo, concordam? E essa aqui é um triângulo. Eu poderia cancelar esse cara aqui e pegar ele e trazer para cá, ó. Trazer ele para cá. Colocando ele aqui, ó. Concordam? Ó, e vem para cá. De tal forma que a gente teria agora uma base, mas a gente não teria altura. Aí para calcular a altura, beleza? Não ficou bom. Fala, rapaziada, vamos para a última questãozinha aqui então. Vamos lá. Ó, para cercar e cobrir o terreno de Matias, cercar, né? Terreno e cobrir. Opa, cercar tem a ver com perímetro, cobrir tem a ver com superfície, com área, né? Matias optou por colocar uma cerca que tem um custo de R$3 o metro, beleza? Então, cada metro é R$3 que vai pagar lá da cerca. E a grama, ele vai colocar grama aqui, fazer um gramado, né? Que tem um custo de R$15 o metro quadrado, beleza? Aí aqui pergunta o valor gasto para cercar e cobrir esse terreno. Então tem esse terreno, a minha base é 15, a minha altura aqui é 10 metros, então é 15 por 10. Aqui na diagonal tem 8,8 e essa distância aqui, ó, é 7,6, beleza? Bom, então primeiramente, acho que a gente pode ir pelo perímetro, né? O perímetro, ó, perceba, não está explícito dizendo, ó, calcule o perímetro, mas é intuitivo, né? Que se ele está pedindo, que se ele vai cercar o terreno, cercar tem a ver com o perímetro, né? Então vou contornar aqui com a minha cerca. Então meu perímetro vai ser dado pela soma de todos os lados. Eu tenho todos os lados aqui. Então eu vou ter o 8. Aí perceba, tá tudo em metro, né? Então show de bola. 8 mais o 10 mais o 8 mais o 15. Valeu? 8, 8, 16, com 15 dá 31, com 10, 41. Então eu tenho 41 metros. Mas quanto que ele vai pagar? Money, grana, dinheiro, tutu? Vai ser os 41 vezes R$3. Concordam? E isso aqui vai dar R$123. E isso é só a cerca. Isso aqui é só a cerca. Agora vamos calcular aqui a área. A área talvez é o que vai dar mais pano para manga para vocês. Essa figura, rapaziada, ela se chama trapézio. Trapézio ele é um tipo de quadrilátero, tá? Que possui somente um par de lados paralelos. O de baixo e o de cima, né? O inferior e o superior.
Esse trapézio em especial, ele é chamado também de trapézio isósceles, porque esse lado tem o mesmo tamanho que esse. Tá? Então a ideia é a gente fazer o seguinte, a gente desmembrar, igual a gente fez na atividade passada, desmembrar essa figura em figuras de áreas conhecidas. Então olha só, perceba que se eu puxar aqui a altura, que eu sei que é 7,6, eu tenho um triângulo aqui, ó. Né? Captaram, né? Ó, e se esse lado todo é 10 e esse lado todo é 15, então aqui ficou 5 e aqui também. Né? Ó, então tem algumas formas de calcular. Então esse triângulo, essa distância aqui é... Oxi, como é que deu zica aqui no escrevedor. Essa distância aqui é 2,5 e essa aqui também é 2,5, né? Por que é, Creuso? Ó, daqui até aqui é o 10. Como tem que dar 15 a distância toda, sobrou 5. Então, dividir 2,5 para cá e 2,5 para cá. Então, o que a gente pode fazer? Olha só que legal. A gente pode calcular a área desse retângulo. Tem outras formas bem simples, tá? Mas a gente pode calcular a área desse retângulo aqui, que vai ser a base vezes a altura, e a altura é 7,6. Até vou escrever aqui, ó, 7,6. E já está tudo em metro, então molezinha. 10 vezes 7,6 é 76 metros quadrados. Então a área do retângulo eu já tenho. Vou calcular agora a área do meu triângulo. Então a área do triângulo, desse aqui, ó, vou escrever aqui, ó, a área do triângulo vai ser a base, 2,5 vezes a altura, 8 dividido por 2. Mas o 8 simplifica com 2 fica 4. Beleza? 4 vezes 2,5, a gente tem 10, né? Então 10. Então essa área aqui tem 10 metros quadrados. Logo essa aqui também vai ter, porque é congruente, né? O mesmo triângulo, 10 metros quadrados. Então a minha área total para essa figura que eu desmembrei em 1, 2, 3, vai ser essa mais essa mais essa. Então vou escrever. Vai ser 10 metros quadrados mais 76 metros quadrados mais 10 metros quadrados. E isso aqui dá 96 metros quadrados. Só que ele quer saber quanto que a gente vai gastar. É 15 um metro quadrado. Ó, um metro quadrado de grama é 15 pila. Então vou ter que pegar agora o 96 e multiplicar pelo 15. Beleza? Ó, 5 vezes 6 é 30, vai 3. 5 vezes 9, 45, mais 3, 4, 8. Espacinho maroto, nunca pode esquecer. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 9 é 9. Soma lá, rapaziada, aqui dá 0, aqui dá 8 mais 6, 14, né? Vai 1. 1 mais 4, 5, 5 mais 9, 14. Beleza? Então, de grama para cobrir essa área aqui, rapaziada, nosso coleguinha vai gastar, vai desembolsar aqui 1.440 dinheiros, tá? Que é reais. Então, qual que é o total que ele vai gastar? Ele vai gastar 123 de cerca e 1.440 de grama. Beleza? Isso aqui vai ser de grama. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado aí. Deixa um likezinho. Acho que vale, né? Um like em São Creusos, tá? E até a próxima aulinha. Valeu, falou. Até mais. Fui.